estou vivo ou não. Tirando a areia dos meus olhos, eu vi meus pés longe do chão, corpo leve como algodão. Mundo morto, ninguém sente, mas eu vejo diferente. Se tudo está aqui e meu corpo não morreu, pura verdade, grande é a transformação. Eis que vem do peso do toque da mão de quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez eu só quis ficar bem, fiquei bem melhor. Quem criou o céu e o mar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda de reis perante o nome só. É por amor que ainda existo, hoje renasço em Cristo, mas o segue em Jericó. Eu sei que me ouviste quando ajoelhei no chão, pedi perdão, disse adeus ao homem triste. Vou me entregar a ti por tudo que aconteceu e pelo que há de vir quando segurou minha mão. Finalmente eu soube que era o Deus vivo quem esteve lá quando eu estava só. Mais de uma vez eu só quis ficar bem, fiquei bem melhor. E quem me ensinou a amar? Ao acordar não terás o nó que o prende às leis. Vi a queda do rei que se achou maior que o poder que eu tenha visto. Grande é o nome de Cristo em quem se humilha como Jó. É por amor que ainda existo, hoje renascido em Cristo, mas o cego em Jericó se passa como previsto. O poder do sangue de Cristo vai te levantar do pó. Glória a Deus. Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos novamente aqui nesta terça-feira para trazer até o teu coração a doce e preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Porém, eu quero, antes de nós estarmos ministrando a palavra do Senhor, quero também lembrar aos nossos amados irmãos aqui da Igreja Peniel que nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais, mas os nossos cultos fixos, eles continuam acontecendo. E também lembrando os amados que eu estou aqui na igreja todos os dias, das 8 às 11 da manhã. Estamos aqui orando, estamos aqui estudando, estamos aqui aconselhando, estamos aqui também, caso você queira entregar a sua contribuição, o seu dízimo, uma vez que não estamos tendo culto, estamos aqui, nós vamos recolher e já passar direto para a secretaria que está direto conosco aqui, ok? Quero também dizer a você que tem o meu contato, que você pode nos ligar ou pode mandar mensagens àqueles que precisam de oração. Estamos aqui para orar por você. Algumas pessoas já estão fazendo assim. Aqueles que não têm o nosso contato, o meu número é o 16 99381 3507. Esse número você fala comigo e se quiser também falar pelo WhatsApp, também é só nos adicionar, ok? Quero deixar nesta noite para você a palavra do Senhor. E se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo de número 20. Estarei lendo 2 versículos e meditaremos na palavra do Senhor. Quero também dizer a você que estaremos começando esta ministração hoje, neste culto de terça, nesta live de terça, e continuaremos esta ministração na live de quinta, para não fazermos ela ficar muito longa e também para não corrermos tentando fazê-la dentro do tempo que temos. 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 20, diz assim: Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi
que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Passagem esta conhecida de todos nós, de todos os amigos, de todos aqueles que gostam da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos muito bem esta passagem, mas nesta noite eu senti de estar trazendo ao teu coração esta palavra e eu quero entender que Deus estará falando conosco através desta ministração. É interessante que é difícil demais nós falarmos dentro desse texto sem buscarmos um pouquinho a história, sem buscarmos um pouquinho o contexto para melhor compreensão de nossos amigos, irmãos, de nossos ouvintes. E a palavra do Senhor, do versículo que lemos, ela está num contexto um pouco que agloba um pouco antes, que busca um pouco antes a história. Quando o povo rejeita Samuel julgando o povo e eles clamam por um rei, então praticamente que é escolhido pelo povo um homem chamado Saul. É interessante que quando você olha no capítulo de número 9 do primeiro livro de Samuel, você vai ver que Saul, ao que nós entendemos, ele não tem pretensão, ele não tem preparo, não está no seu coração absolutamente nada. Tanto é que os animais de Quis, de seu pai, fogem, as mulas de seu pai fogem. E então o pai diz a ele: olha, Saul, você arruma um moço aí de companhia e vai em busca das nossas mulas, vai ver onde elas estão, porque fugiram. E ele sai à procura destes animais. Ele não sai com a pretensão de, no meio do caminho, acontecer alguma coisa. Ele não sai dizendo: eu tenho orado tanto tempo e eu acredito que nesta busca dos animais acontecerá o que eu estou esperando. Ele não sai orando e dizendo: eu quero sair como alguém que procura animais, mas eu quero voltar diferente. Ele não sai nesta expectativa. Mas no capítulo 10 e versículo 1, você vai ver que enquanto ele está procurando os animais, ele encontra com Samuel e Samuel o unge como rei de Israel. Não era a pretensão de Saul. Como eu disse, ele não tinha pretensão, não tinha preparo, não tinha habilidade, mas ele é ungido por conta da vontade do povo, porque o povo havia olhado as nações vizinhas e queriam também um rei como as nações vizinhas o tinham. Então ele é ungido rei. No capítulo 12, versículo 1, ele é desonerado do cargo. Agora, as coisas começaram a acontecer, parece que numa velocidade um pouco grande. E Saul, ele se atropela durante o tempo do seu reinado. Primeiro, na demora de Samuel chegar para um dia de sacrifício, Saul, não sei se ele pensou: eu sou rei, como rei eu posso. Ele, ao invés de aguardar a chegada de Samuel para o sacrifício, ele mesmo fez o sacrifício. Porém, sacrifício não é trabalho de rei, e sim de sacerdote. Ele era rei, mas não era sacerdote. E quando ele termina o sacrifício no aguardo de Samuel, e Samuel não chega, ele terminou de sacrificar. Quando ele termina, Samuel chega. E Samuel o reprova, como quem diz: este não é trabalho seu, este trabalho é meu, e você não podia ter feito isto. E então Samuel vai dizer
que esta atitude de Saul o reprova diante de Deus, ou que esta atitude é reprovada diante de Deus. Obviamente que o rei, ele olha para esta situação, sendo ele rei, e não gosta do que ele acaba de ouvir. Os dias vão passando, ele continua no trono e ele recebe uma ordem para destruir os amalequitas, destruir o local e destruir todas as coisas. Mas ao invés de destruir todas as coisas, ele destrói a cidade, ele destrói as pessoas, mas ele pega algumas coisas e traz, e ainda diz que ele pegou o melhor para sacrificar ao Senhor. E então, neste momento, Samuel o reprova redondamente, dizendo que o seu reinado já terminou e que Deus já tinha outro para colocar em seu lugar. Agora, quando você olha o capítulo 22, a partir do versículo 17 do mesmo livro, você vai ver este homem chamado Saul pedindo a cabeça dos sacerdotes. Entendo eu que Saul disse assim: se eu sendo rei, eu não posso sacrificar, se eu sendo rei, eu não posso oferecer sacrifícios, então eu vou dissipar, eu vou terminar, eu vou matar aqueles que pode oferecer. E então ele pede ao chefe do exército que extermine os sacerdotes. Haja vista que os sacerdotes, eles tinham a sua cidade separada, o seu lugar, a sua moradia, o seu condomínio fechado, separado. Eles não moravam em qualquer lugar. Então toda a família sacerdotal morava em um determinado lugar. E ele passa a ordem para o líder do exército, e o mesmo diz: não, eu não vou fazer isto. Logo aparece um cidadão e se prontifica a fazer este trabalho, isto é, se prontifica a exterminar os sacerdotes. E este homem chamava-se Doeg. Doeg, ele toma isto para ele e diz: deixa que eu faço este trabalho. E então eu vejo este homem de duas maneiras. Eu vou explicar estas duas maneiras. E num dia só, ele vai na cidade dos sacerdotes e extermina de 86, ele extermina 85 sacerdotes. Ele mata 85 sacerdotes. Mas ele não mata somente os sacerdotes. A Bíblia vai dizer que ele mata os sacerdotes, ele mata as esposas dos sacerdotes, ele mata os filhos, ele mata os animais, ele mata tudo que pertencia à família sacerdotal, exterminando com todos os sacerdotes. Esta era a intenção de Doeg, que era também a intenção do rei Saul. E eu vejo Saul intentando duas coisas. Primeiro, ele intenta vingança. Por quê? Porque eu, como rei, não pude oferecer sacrifício. Mas como que eles podem, não tendo a mesma autoridade que eu? Se eu não posso, eles também não podem. Então o primeiro intento que eu vejo é um intento humano, um intento de vingança, só para amassagear o seu próprio ego. Então ele manda matar para vingar daquela situação em que ele havia passado. E a segunda situação, eu vejo uma situação inteiramente
espiritual. Por quê? Porque os sacerdotes, eles não eram homens comuns. Eles não eram alguém que simplesmente morava em Israel ou na cidade de Jerusalém e eram transeuntes que iam e vinham. Os sacerdotes, eles eram os responsáveis pelo culto. Eles eram os responsáveis pela movimentação espiritual de toda a nação de Israel. Todos os dias, às 6 da manhã e às 6 da tarde, morria um cordeiro em sacrifício ao Senhor Deus de Israel. E então, quando Saul e Doeg, eles cumprem este propósito, eles estão tirando do povo o direito de que alguém interceda por eles. O trabalho do sacerdote era oferecer sacrifício, era pegar o povo, pegar o pecado do povo, pegar a situação do povo e levar diante de Deus. Mas quando os sacerdotes são exterminados, então não tem mais quem faça este trabalho, porque eles eram separados somente para isto. Eles eram exclusivos para isto. E quando eles fizeram assim, acabou os intercessores. Não tinha mais quem pudesse interceder por eles. Não tinha mais quem na manhã ia para o centro do arraial e fazia o trabalho sacerdotal. Não tinha quem trazia o cordeiro. Não tinha quem limpava a cinza do altar. Não tinha quem cortava a madeira. Não tinha quem carregava a madeira. Não tinha quem colocava a madeira em ordem no altar. Não tinha quem ateava fogo no altar. Não tinha quem assoprava para o fogo pegar. Não tinha. Não tinham os sacerdotes que, com as suas roupas preparadas, quando o fogo pegava no altar, rodeava ao redor do altar, falando: não nos abandone, Senhor. Não nos abandone, Senhor. Não nos abandone, Senhor. O que é interessante é que o trabalho de um dos sacerdotes era só pegar o resto do sacrifício da noite, dizendo que ele está agora nas 6 da manhã, ele tinha que chegar e pegar os restos do sacrifício de ontem, juntar, colocar em um saco, em uma vasilha preparada, tirar todo aquele borralho, tirar toda aquela cinza de dentro do altar, daquela lenha que havia queimado, colocar em um recipiente preparado, amarrar, tirar fora do arraial e enterrar. Este era o trabalho de um daqueles homens. E é interessante que quando nós vamos estudar sobre isto, aquele altar que eles faziam toda esta movimentação, lembra bem uma das nossas churrasqueiras de hoje, só que ela tinha o lugar de escoar a cinza, o lugar de tirar o entulho, era do lado esquerdo da churrasqueira ou do altar. Então toda a cinza era puxada, era trazida para aquele recipiente do lado esquerdo, abria-se uma portinhola e toda aquela cinza caía, de maneira que caía, ensacava e levava para fora do arraial. Para aqueles que têm a experiência de outras gerações, vai saber, aqueles que vieram dos sítios, das fazendas, das roças, vão saber como era aceso um fogão a lenha, por exemplo. Não tem como você acender um bom fogo no fogão a lenha sem antes você limpar o recipiente, deixar preparado para colocar outra lenha no local e atear fogo. Sempre há necessidade de limpar o ambiente, colocar lenha nova e depois disso atear fogo. Agora, por que tinha esta cavidade e esta portinhola do lado esquerdo do altar? Esta portinhola, ela significa exatamente o nosso coração, que também está do lado esquerdo. Assim como
havia a necessidade de todo dia às 6 da manhã e todo dia às 6 da tarde, um sacerdote tirar as cinzas, tirar os restos, tirar o que não prestava mais e ensacar e tirar para fora do arraial e enterrar, há também a necessidade de nós todos os dias limpar o nosso coração, tirar a sujeira do coração, tirar aquilo que nos atrapalha, tirar aquilo que nos aborrece, tirar aquilo que nos entristece, tirar aquilo que nos faz ficar para baixo, tirar, ensacar, tirar fora do arraial e enterrar, para que ninguém mais encontre. Com o coração limpo, então tem condições de atear fogo e o fogo pegar. Eles não podiam deixar restos de ontem. Nós também não podemos deixar restos de amargura, restos de dor, restos de ressentimento. Não podemos, porque se queremos que o fogo do Senhor caia sobre a nossa vida e alcance o nosso coração, é necessário que o nosso coração esteja limpo ou seja limpo todos os dias. E então eles faziam este ritual, pegavam o cordeiro, colocavam em cima do altar e à medida em que o cordeiro ia assando, a gordura ia caindo no fogo e o cheiro da gordura subia para os céus. Hoje nós falamos que Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele escuta as nossas orações, mas naquele tempo Deus não somente ouvia as orações, mas Ele ouvia e também cheirava as nossas orações. Como, pastor? Ele ouvia, porque, como eu disse um pouco antes, os sacerdotes, eles tinham as suas roupas preparadas e na barra das túnicas tinham romãs e campainhas. E à medida em que eles andavam, depois que o fogo pegava, eles andavam ao redor do altar pedindo que Deus não os deixasse só. As campainhas iam batendo, as romãs iam batendo e faziam um som, e este som chegava aos ouvidos de Deus. E também à medida em que a gordura caía na brasa, o cheiro da gordura subia até as narinas de Deus, e a Bíblia diz que Deus sentia o cheiro daquele sacrifício. Não que isto é um termo literal, mas é assim que a Bíblia está dizendo e é assim que era naquele tempo. Porém, todos os dias às 6 da manhã e às 6 da tarde era como se fosse um encontro marcado. Deus sabia que em Israel, em Jerusalém, no arraial, ia ter um grupo de homens que estariam oferecendo sacrifício a Ele, que estariam sacrificando um cordeiro a Ele, que estariam ali fazendo um barulho para que Ele pudesse ouvir lá no céu. Mas quando Doeg cumpre o seu capricho, quando Doeg extermina os sacerdotes, não que Deus não soubesse, é um termo alegórico o que eu vou usar, mas parece que quando chega às 6 horas da manhã, parece eu ver Deus lá do alto e sublime trono, encurvando e esperando o cheiro do novilho ou do cordeiro subir e escutar também o barulho das campainhas, mas nada acontece, porque não tem mais sacerdote. Os sacerdotes estão mortos, não existe mais sacerdote para oferecer sacrifício, não existe mais quem faça isto. Então, quem sabe Deus ele volta às 6 da tarde, vamos dizer, os sacerdotes tiraram férias ou tiraram folga e estão voltando às 6 da tarde. Mas quando Deus ele espera outra vez o sacrifício das 6 horas da tarde, quando Deus espera ouvir o barulho da romã e da campainha às 6 horas da tarde, quando Deus espera sentir o cheiro da gordura às 6 horas da tarde, também não acontece, porque Saul e Doeg cumprem os seus intentos e não tem mais quem ofereça sacrifícios ao Senhor. Por isso eu disse que
O primeiro intento era vingança, mas o segundo intento era inteiramente espiritual, porque eu vejo uma ação totalmente demoníaca para acabar com os intercessores, para acabar com aqueles que pegava o pecado do povo e levava diante de Deus. E um mundo sem oração, um mundo sem intercessão, um mundo sem alguém que leve em forma de oração o povo a Deus, o mundo fica inteiro na mão do adversário. Não existia mais quem assim o fizesse, não tinha mais. Amado, estou pregando nesta noite, estou ministrando nesta noite e falando de sacerdotes. Logo você vai olhar e vai dizer assim: eu não estou em Israel, eu não estou na antiga aliança, eu não sou sacerdote. Por que ele está pregando assim? Eu estou pregando assim porque na antiga aliança era rei, profeta e sacerdote. Mas quando você pega a nova aliança, você vai ver Pedro na sua primeira carta, no seu capítulo 2 e versículo 9, dizendo: vós sois a geração eleita e o sacerdócio real. Então naquele tempo a obrigação era destes homens chamados sacerdotes, mas neste tempo a obrigação é minha e é sua. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, nós vamos dar sequência nesta ministração na próxima live. Por isso, se você quiser a conclusão, fique conosco para a próxima live. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus. Deus ouve e responde. Não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar
dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Que a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Oh, já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo.